Hoje vamos falar sobre a caridade, a verdadeira caridade. Kardec nos explica que há uma verdadeira caridade. Quem sabe me dizer qual é a característica da verdadeira caridade? Ainda não estamos aquecidos, né? Não esperar nada em troca. Não esperar nada em troca. A verdadeira caridade é desinteressada, altruísta. Ela não opera com a visão mercantilista, comercial, de que algo eu vou receber em troca. Eu faço porque a minha intenção é me doar, é estar presente me doando, sem esperar nada em troca. A verdadeira caridade é, portanto, desinteressada. E até pega o Evangelho segundo o Espiritismo para mim lá. No capítulo 12, da parte 4 do Livro dos Espíritos, ele começa e Kardec pergunta, mas qual que é a mais bacana das virtudes? Qual que é a melhor das virtudes? Obrigada. Qual que é a mais meritória? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Ou seja, tudo que você fizer positivo é válido, não é? A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Ou seja, cada vez que nós nos vencemos a nós mesmos, não é? Já tem vitória, não é? Já tem merecimento, já tem proveito. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, o que conta mesmo é a nossa intenção ao servir. A nossa intenção no nosso relacionamento com o outro, não é? É bacana se eu vou enxugar a lágrima de um irmão? Sim, mas se eu vou enxugar a lágrima do meu irmão porque ele é dono do escritório que eu quero uma vaguinha, e essa é a minha intenção, há caridade aí? Não, até que o ato é bom, não é? Mas isso tem algum valor em termos de ascensão moral para o meu espírito? Não, é vazio, é desprovido de intenção não comercial, não transacional. Nossos relacionamentos se tornaram muito transacionais. O que você tem para me oferecer e o que eu tenho para tirar daí, não é? E nesse relacionamento quase comercial em nossas vidas, esquecemos que o mais bacana é o vivermos na intenção do bem, porque isso nos faz bem. O bem faz bem. É simples assim, não é? Quando a gente tem dando que se recebe, e fica que coisa, né? Então eu tenho que doar primeiro para receber? A gente doa primeiro para receber depois? A gente doa sem esperar receber nada. A gente doa sem esperar nada, porque no ato da doação, eu já estou recebendo. No ato em si, é simultâneo. A gente tem a mania de pensar, né? Em termos de tempo e espaço, aí eu faço, depois eu recebo, mas lá na frente eu vou ser feliz, vou ganhar na loto, porque eu sou tão boazinha, não é? Não é, na hora que eu me dou, eu sou feliz ao fazer isso. E quanto mais nós adquirimos o hábito de nos doar verdadeiramente, mais nós atingimos um estado de felicidade interna possível. Faz sentido? Hein? Muito bem. Mas quando a gente fala de caridade, desculpa, gente, eu estou super gripada. Super gripada, não sei lá, super cheia de alergia. Como Kardec define a caridade? Porque a gente está falando da verdadeira caridade,
Mas a caridade, normalmente a gente associa ao doar dinheiro, né? Ao dar uma graninha para o mendigo na rua. A gente começa a associar caridade com esmola, não é? Essa é uma caridade bacana, caridade material, mas a questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Quem lembra da resposta? Vou dar uma dica. Tem 3 fatores e 3 aspectos. A caridade, ela é baseada numa tríplice, num tripé de... como fala isso? Um tripé de fatores, né? De fundamentos. Essa é a palavra que eu queria ver. Então, a caridade material, ou a caridade de fazer o bem. Então, o primeiro ponto é a benevolência. E essa benevolência é o dar, o doar, no limite das nossas forças. Aí que pega a gente, né? No limite das nossas forças pega a gente. Mas a gente não precisa ficar dramático, não é? Fazer o bem sempre que possível, porque quanto mais nós fazemos o bem, mais aquilo se torna um ato natural da nossa vida. Mais a gente se torna aquilo que a gente objetiva, não é? Então, se fazer bem me faz bem, eu vou procurar fazer o bem sempre, não é? Então, a benevolência é o primeiro ponto, é o primeiro aspecto da caridade. Seria a caridade material incluída aí, mas nós podemos fazer o bem não necessariamente dando dinheiro. O que a gente pode dar em termos de ser bom, de atuar na benevolência, que não seja necessariamente dinheiro? O que a gente pode dar? Tempo! Tempo! Todos os voluntários do centro estão doando o seu tempo. Tem salário? Não. Eu ia até convidar vocês para serem voluntários, mas não tem salário. É bom? Aí não estou ouvindo os voluntários me ajudarem. É muito bom. Não é? O salário não é em espécie. Mas a gente é feliz quando a gente voluntaria? Muito. Muito. A gente se diverte ainda por cima. Não é? Não é verdade? Não é, Iader? Adoro falar no microfone. Adoro. Vou aprender a pedir. Não é? Mas é muito bom. Dar-se do seu tempo. Olha que coisa importante. Aliás, um dos maiores bens que nós temos enquanto encarnados é o tempo da gente. Aproveitá-lo bem, servindo ao outro. Quem foi com a gente em dezembro, que a gente foi fazer a comida dos homeless, né? Nossa, a gente se divertiu muito. A ideia, lógico, não é a gente se divertir, mas foi tão bom porque a gente teve experiências tão significativas, tão bonitas. A gente saiu de lá tão preenchido que parece que eles que fizeram algo pra gente. Não é? Essa que dá a sensação que nos deu. Então, a benevolência é o primeiro tripé da caridade. Fazer todo o bem quanto possível. Quanto possível. Somos Maria Teresa de Calcutá? Ainda não, né? Mas podemos fazer o bem no nosso trabalho? Podemos fazer o bem no nosso centro? Fazemos o bem dentro da nossa família? Não é? Não é aquela coisa, pega água para mim. Isso não conta. Conta? O que conta é se o marido tirar o lixo toda hora. Acho lindo. Acho lindo, não é? Aí a gente tem que falar que lindo. Né? A entusiasma. Fazer o bem sempre que possível. É o primeiro pilar dessa definição de caridade. Qual é o segundo? Quem lembra? Papo ali tá bom. Deixa eu ouvir. Fofoca. Fofoqueixo aqui.
Qual é o segundo pilar? Indulgência para as imperfeições dos outros. Indulgência é uma palavra que a gente associa, né, com aquele pagamento das indulgências lá na Idade Média, dentro da Igreja Católica, né? Mas indulgência é uma palavra bonita, já perdeu o significado. Ser indulgente é aquele que aceita o outro. Então, indulgência com a imperfeição alheia ou com as faltas dos outros, quer dizer aceitar o outro como ele é. Não é? Então, errou, ou é assim, eu não gosto mais. Qual é o meu problema? É o outro, não é? Então, a indulgência com a imperfeição alheia, segundo nossa visão também, né? Porque às vezes o imperfeito somos nós, né? Então, você aceitar como o outro se conduz, como o outro atuou, como o outro se coloca na vida, essa indulgência, essa flexibilidade. Não é aquela rigidez em exigir do outro algo que nem nós mesmos damos de nós mesmos, não é? Então, esse é o segundo pilar. Primeiro, benevolência. Segundo, aceitação, a indulgência com a imperfeição alheia, as imperfeições alheias. E o terceiro? Qual o terceiro? O perdão das ofensas. O perdão das ofensas. Quando eu perdoo, eu estou sendo, primeiramente, caridoso com o outro e comigo mesmo. Não é? Então, a palavra caridade, no sentido, no aspecto da doutrina espírita, é muito mais ampla do que simplesmente a ajuda material. Tá? A palavra caridade, ela envolve sempre 3 aspectos: a benevolência, a indulgência com a imperfeição alheia e o perdão das ofensas. É fácil perdoar o outro? Não? Porque a gente não pode falar simplesmente eu te perdoo da boca para fora. O perdão mais importante é aquilo que vem de dentro para fora. E por que o perdão é importante? Porque você não está perdoando a pessoa, você está se perdoando a si próprio. Porque no momento que você se perdoa a pessoa, você mostra que é um ser mais elevado também. Então você é superior, então você perdoa. Não, ninguém é superior a ninguém. Simplesmente você pode se fazer uma pessoa melhor de dentro de si próprio para levar um bem para o outro. Com certeza. O que mais? Porque além disso, o que mais que é importante? O perdão. O que você está rindo? Ele está rindo lá. Perdoou alguém essa semana? Eu perdoo minha esposa todo dia. A esposa tá aí não, né? Vai apanhar quando chegar hoje em casa. Por que o perdão é importante? É libertação. Libertação. A gente se liberta, não é? Além de você fazer um favor para o outro, que você não fica pensando, sendo obsessor vivo do outro, não é? Ele fez isso comigo, pisou no meu pé. Você se liberta, ao invés de ficar pensando nele, você está pensando no quê? Na sua vida, nos seus valores, na sua construção, no que você precisa fazer hoje, no que você pode contribuir para o mundo estar melhor amanhã. E você não está naquela ideia fixa, naquele padrão vibratório da mágoa e do ressentimento. Então, o perdão é importante, antes de mais nada, para nós sermos felizes, livres. Deixa pra lá. Sabe qual é o método carioca? Quem é do Rio aqui? Não sou só eu. Método carioca do perdão, sabe como é que é? Reencarnou aquele cara, né? Aí ele falou, reencarnou lá no Rio de Janeiro, lá na praia. Aí chega lá em Copacabana, em Ipanema, tá lá na praia, só que ele estava carregando há 38 encarnações
um saco de batata podre, porque é isso que a mágoa é, na verdade, para nós. Um saco de batata podre que a gente fica carregando. Aquilo fede. E a gente insiste em carregar. Porque fez isso comigo em 38 encarnações atrás. Porque tá. E a gente carrega. Aí reencarna no Rio de Janeiro. Aí chega na praia. Aquele sol maravilhoso. O que ele faz? O que ele faz? Ele larga o saco e cai no mar. Larga o saco de batata podre e vai mergulhar nas maravilhas da vida. É simples assim, parece que não. Na América já conhece umas 3 cariocas, né? Pronto. Pois é. Ainda tem o banho de São Grosso, né? Ainda tem, exato, aqueles iões negativos todos da água do mar. Vum! Fica um espetáculo, rapidinho. Então ele deixa o saco pra lá. Esse é o método carioca científico do perdão. Deixa pra lá! Deixa pra lá! 90% das coisas que a gente se chateia, a gente pode deixar pra lá. São assim de pequenininhos. Há coisas mais graves, há traumas grandes? Claro que sim. Claro que sim. Vão demorar mais tempo? Vão. Por isso que Jesus fala, tem que perdoar 7 vezes 70. Meu ex-marido que o diga. Não é? Aí você perdoa e daqui a pouco aprende de novo. Você tem que perdoar de novo. E aí a gente vai perdoando. Tem coisas que são. Mas 90% são bobagem, gente. Porque ela falou isso, porque ele falou aquilo, porque que chato. E a gente vai, fica nessa pilha, né? Pilha que fala? Fica nessa coisa, nessa ideia fixa. E a gente vai se complicando ao invés de sermos felizes e entrarmos no mar. Deixa pra lá. A maioria das coisas é simples assim. Eu aceito, eu compreendo. O que o senhor tem para eu ser uma pessoa melhor? Tem algum erro aqui para eu corrigir? Eu me corrijo, eu reparo onde eu errei com o outro e deixa para lá. Não é? Pediu desculpa, não aceitou? Deixa para lá. Não é mais teu problema. Nosso problema é quando errarmos, pedirmos desculpas, claro. Não é porque todo mundo falar tem que perdoar. Mas pedir desculpa ninguém fala, né? De pedir desculpa ninguém fala, né? Porque dói. Dói pedir desculpas, né? É só deixar pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá, né? Passa reto. Não, isso é quando você tem que receber o pedido de desculpa. Quando você precisa, quando você fere. Enquanto você não repara aquilo, a tua consciência não fica tranquila, ou fica? Só a minha? Só a minha que pesa? Não, né? Fica aquele negócio, a gente justifica, a gente usa todos os mecanismos do ego para justificar, para negar, para projetar. Menos o mais simples, que é, opa, sorry. Aceitar o erro. Não é? Pisei na bola. Desculpe. Não é pedir desculpa. Eu vou desculpar mais. Eu vou pedir desculpa mais. Eu peço desculpa, mas... Tá muito alto isso aqui? É porque eu já berro, né? Então... Perdoar é esquecer? Não, porque a gente não tem amnésia, não é? Então não é um esquecimento, seria um problema mental, né? Se eu tiver amnésia, eu esqueço. E ainda mais se é algo que te feriu, é mais difícil a gente esquecer. A gente não pode negar a nossa humanidade. Perdoar a pessoa fez. Eu não tenho controle sobre o que o outro faz comigo. Alguém tem controle sobre o outro? Não. Fez, não tem nada que eu possa fazer. Pediu desculpas, ótimo, porque dá um alívio. Eu acho que o perdão é você colocar o amor no lugar do ódio. Colocar o amor no lugar do ódio, exatamente. E principalmente o amor por si mesmo. Não é? Porque você já foi machucado.
Você ainda vai ficar não. Porque o perdoar também não é dizer, que legal que ele fez, coitadinho. Não, fez errado. É bom que eu aprenda que eu jamais vou fazer isso com outras pessoas. Não é? Ou, o que será em mim que convidou essa experiência? Tem algo em mim que convidou essa experiência? Às vezes a gente é bonzinho demais. Às vezes a gente tem que aprender a dizer não. Porque a gente convida a gente abusadora na nossa vida. Sim ou não? Sim ou não? Não é? Então tem algum trabalho para eu fazer interno? Tem. Por que eu continuo atraindo esse tipo de situação? Não pode ser coincidência, porque coincidência não existe. Não é? Então, às vezes, a gente tem que aprender a dizer não. Às vezes, a gente tem que aprender a perdoar, porque a gente é muito duro. Às vezes, a gente é muito rígido consigo mesmo e com o outro. Tem um monte de coisa para a gente aprender. É uma caridade também, né? Um ato de caridade também. Perdoar e ser perdoado. Não é? Então, quando erramos, pede desculpas, repara. Que adianta? Aí eu bato no teu carro. Aí eu fui lá, bati no teu carro. Falei, desculpa, bati no teu carro. Aí você vai estar perdoada. E você que fica com prejuízo? Não, né? Se eu machuco alguém, eu tenho também que reparar meu erro. Aí eu posso dormir em paz, não posso? Porque também é fácil, né? Desculpa, mas o prejuízo é dela. Aí vem a continha lá do carro, $2.000 para acertar o carro. Mas ela me pediu desculpas. A gente precisa reparar, né? Não é esse o correto de se fazer? E aí a gente pode, então, se libertar. Por que esse assunto da caridade é tão importante para nós espíritas? Porque não há salvação sem caridade. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Kardec, quando fala sobre isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, acha para mim aqui, fora da caridade não há salvação, é o título de um capítulo. Quando Kardec fala sobre isso, ele conta, né? Porque na igreja, o lema era, fora da igreja não há salvação. Ou seja, se você, a gente não ouve isso até, e com todo respeito a todas as religiões, cada um, não é? Só para fazer a diferenciação de como a gente interpreta. Fora da igreja não há salvação, era o lema, né, da igreja. E aí Kardec vem e fala, fora da caridade não há salvação. Chico Xavier disse uma vez, se o lema do Espiritismo fosse, fora do Espiritismo não há salvação, eu não seria espírita. Por que ele diz isso? Porque a nossa salvação não pode estar dependente de uma igreja que a gente siga. Sim? A nossa salvação está ligada a quê? Depender de nós mesmos. Dos nossos valores morais. De como a gente navega a vida. Como a gente se porta com o outro e consigo. Salvação é um termo bastante teológico, não é? Quer dizer, se eu aceito Jesus, eu estou salva. Então, não importa os erros que eu fiz, estou perdoado. Divaldo, numa entrevista com o Jô Soares, eu lembro ele falando que ele prefere um ateu sincero do que um espírita hipócrita. Aleluia. Um ateu sincero, bom, do que qualquer religioso, não é? Hipócrita. Então, salvação quer dizer o quê? Eu vou chegar lá e vou para o céu, porque eu aceito Jesus. A gente vai além, a gente pede além. Não é aceitar Jesus, falar é fácil. Words are cheap, né? As palavras são baratas, não é? Nós precisamos viver o Cristo em nós. Viver os valores que Ele nos ensinou. Aí sim
aí sim, o que é a salvação? É a libertação. Libertação das nossas tristezas, das nossas mágoas, dos nossos ressentimentos, não é? Expandir o amor que a gente tem para oferecer para o outro e para nós enquanto espíritos em evolução, não é? Então, fora da caridade, fora do perdão, fora da aceitação do outro, fora do fazer o bem sempre que possível, fora disso, eu não tenho como estar liberta. Eu não tenho como estar salva. Eu não tenho como estar feliz. Faz sentido? Que depende de um estado de consciência onde eu não firo o outro. Se firo o outro, eu me desculpo, eu reparo e sigo em frente. E não vá e não erres mais. Não foi o que Jesus disse? O que ele diz para a prostituta, para a mulher adúltera? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou, né? Ainda tiveram bom senso. É legal. E aí o que ele diz para a mulher adúltera? Vá e não peques mais. Pecar é um termo da artilharia. Pecar quer dizer errar o alvo. Aquele negócio, como chama aquilo? Tirar o alvo? Não é? Aquele red bullseye, né? É, aquele bullseye do dardo, né? Aquele ponto vermelho, né? O centro, o alvo. Então, pecar quer dizer errar o alvo. Simplesmente quer dizer errei. Se a gente vai acertar sempre. E como que a gente vai acertar sem às vezes errar? Nós vamos errar, nós vamos refazer até acertar. Então, pecar nada mais é que errar o alvo. Errei a minha mira. Não é? Então, vá e não erra a mira mais, porque isso aí você tem que ter aprendido. Não é? A gente erra outras coisas, mas não vai ficar errando a mesma coisa. Vai, não erres mais. Vai, não peques mais. Fora da caridade, não há salvação. Como se diz, o erro é a aprendizagem. O processo de erro e acerto é um processo de aprendizagem, não é? É 1, 2. Então a gente erra e está tudo bem errar. Nós aprendemos. Isso. Passamos a aprender. Isso. E ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse a caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora estas 3 virtudes, a fé, e a esperança e a caridade, permanecem. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, na primeira epístola dos Coríntios, esse texto tão lindo, né, do apóstolo Paulo, mostra qual a importância do desenvolvimento da caridade em nossas vidas, de nos fazer
cada vez melhores como pessoas, a cada dia fazer o melhor que eu posso, onde eu estiver, não é? Onde eu estiver colocado, onde eu estiver plantado, o meu melhor eu ofereço. Aceitar o outro sem julgamento, sem crítica, porque isso pressupõe que eu sou melhor que o outro, não é? Então, se eu aceito o outro, eu também começo a aceitar que eu também tenho meus shortcomings, minhas dificuldades, meus medos. E o perdão das ofensas. Não carregar saco de batata quente. Deixa para lá a maioria das coisas. As outras analiso. O que eu preciso aprender com essa experiência? E segue em frente. Segue em frente. Né? Para isso nós estamos no caminho da espiritualidade. Para isso nós pegamos um domingo, uma terça-feira, uma quinta-feira e a gente vem até aqui. Porque é importante trabalhar nos nossos valores, nos lembrarmos do que realmente é essencial. Porque na hora do nosso desencarne, ninguém vai ficar triste porque trabalhou muito ou trabalhou pouco. Ai, devia ter trabalhado mais. Devia ter trabalhado um pouquinho mais. Devia ter comprado outro carro. Devia ter comprado 3 casas. Não é? A gente vai, nessa hora, ver quanto de amor nós fomos capazes de dar, de doar, de receber, de ajudar, de servir, de ser servido, de ser ajudado. Quanto de amor a gente espalhou. O quanto a gente possibilitou para o nosso próximo. E o quanto a gente conseguiu fazer, nesse mundo de provas e expiações, um mundo melhor, mais feliz, mais justo, mais caridoso e mais amoroso. E é isso que a gente deve levar para a nossa vida. Muito obrigada.